Restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga, assim como um sorriso abraça uma dor. Restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Olá, mais uma vez estamos aqui felizes por estarmos neste encontro, uma transmissão promovida pela Primeira Igreja Batista de Brusque, e hoje feliz por estar com você aí, e que nesses momentos que iremos passar, você e eu possamos vivê-los na presença do Senhor. Feliz hoje porque podemos contar com a participação de mais pessoas, e essa é a ideia. Daqui para frente estaremos sempre, se Deus assim permitir, ampliando as nossas transmissões, alcançando mais pessoas. Eu queria convidar o Fabrício, que hoje está por aqui, que orasse a Deus, entregando esse momento ao Senhor. Que bom te ver aí, Fabrício, que o Senhor possa contemplar aí a tua oração juntamente conosco, tá bom? Amém. Olá, irmãos e irmãs, um prazer, grato a Deus por esse momento e louvo ao Senhor por esse momento que estamos passando. Pode ser difícil, mas estamos enfrentando e vamos vencê-los, e em breve estará acabando também com a graça de Deus. Irmãos, eu queria orar para nós iniciarmos mais uma transmissão, mais um culto na presença do Senhor. Eu queria ler uma palavra de encorajamento para nós nesse momento, que está em Isaías 40:31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor nos encoraja todos os dias, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, permitindo que nós vivamos mais um dia na presença dEle. Irmãos, convido você a fechar os seus olhos nesse momento, para que possamos orar a Deus, agradecer por esse momento, para que Ele fale conosco mais uma vez, pela sua palavra, pelo o pastor que Ele colocou diante de nós, para trazer a sua mensagem. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse momento, nós queremos engrandecer o seu nome, e nos colocarmos diante do Senhor com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos escancarados para que o Senhor fale conosco, que a nossa alma seja transformada, seja consolada pelo Teu Espírito, que a Sua palavra entre em nós, nos transforme, nos acalme, nos dê esperança, nos dê força para mais um dia, Senhor, contemplar a Sua graça, vivê-la e aprender com ela, Pai. Nós te louvamos por isso, te louvamos por esse dia, por esse momento. Fale conosco, Pai, que o Teu nome seja engrandecido em nossa vida, que possamos entender o Seu propósito nesse momento, que a Sua palavra seja transformadora para o Seu povo e para toda a sociedade, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós te louvamos. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar algumas canções que você conhece aí, que você possa louvar aí também no seu lar. Boa noite, amada igreja. Vamos engrandecer o Senhor todos juntos. Quero estar nas mãos de Deus, pois sei que tudo vem dele. Sem ele nada posso fazer, mas
mas com Deus tudo é possível. Coragem e fé não irão me faltar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus passos em Deus, firmes no avançar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Devo estar nas mãos de Deus. Incerta é a vida sem Ele. É navegar sem rumo, sem fé, mas com Deus viver é preciso. Meus sonhos em Deus posso sim confiar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus fardos e dor posso nele enfrentar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Coragem e fé não irão me faltar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus passos em Deus, firmes no avançar, se meus olhos estiverem firmados no Mestre. Se no Mestre minha vida firmada estiver, se no Mestre minha vida firmada estiver. Quem sou eu para que o grande Rei me acolha assim? Me encontrou quando me perdi, quanto amor por mim, quanto amor por mim. Cristo me salvou, livre enfim estou. Sou seu filho, Deus, sim eu sou. Sua graça me libertou, me resgatou. Sendo eu ainda um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Cristo me salvou, livre enfim estou. Sou seu filho, Deus, sim eu sou. Em sua casa, Pai, encontrei lugar. Sou seu filho, Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, sou quem Ele diz que eu sou. Está comigo, ao meu lado, sou quem Ele diz que eu sou. Está comigo, ao meu lado, sou quem Ele diz que eu sou. Está comigo, ao meu lado, sou quem Ele diz que eu sou. Sou quem Ele diz que eu sou. Sou quem Ele
Cristo me salvou, livre enfim estou, sou seu filho, Deus, sim eu sou. Em sua casa, Pai, encontrei lugar, sou seu filho, Deus, sim eu sou. Amém. Nós acabamos de cantar verdades que falam a nosso respeito, coisas que nós aprendemos na palavra, que tem a ver com a nossa identidade. E hoje, prosseguindo inclusive dentro da proposta de nós estarmos trabalhando o tema de restaurados para crescer, sabemos que isso passa pela nossa identidade em Cristo. Eu queria já convidar você a me acompanhar na leitura do Salmo 126. Hoje o tema, ele vai trabalhar olhando o presente com confiança. Como é que está a sua vida hoje? Viver hoje tem sido um desafio e nós queremos trabalhar esse tema hoje a partir do Salmo 126, e que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Destaque verso 4. Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Amados, Calvino, certa ocasião, ele comparou o livro dos Salmos como um espelho que reflete todas as nossas disposições de espírito. Alegria e tristeza andam juntas, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. E este Salmo 126, ele é um cântico que os israelitas cantavam, que utilizavam dele quando iam até nas suas peregrinações ao templo ou para o templo. E esse salmo também é uma mistura de alegria e tristeza, de aflição e esperança, de agradecimento em meio às súplicas. Na verdade, uma síntese de uma vida normal, uma vida comum, como eu e você vivemos. O Salmo 126, ele pode ser visto numa divisão de 3 tempos, de 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. E a gente percebe que passado, presente e futuro são trazidos de uma forma bem interessante. E esse salmo, ele vai nos ensinar, nos despertar, porque nós nem sempre sabemos lidar bem com as questões do tempo. E a vida é um caminhar no tempo, ou nos tempos. Alguém já disse, eu não me lembro quem, que nós levamos o tempo mais a sério do que a eternidade. Ou seja, nos apegamos
nos envolvemos ou nos deixamos envolver por coisas que não têm valor eterno, ocupações e preocupações que vão nos ocupando, coisas que vamos deixar aqui quando partirmos dessa terra, e a gente vai esquecendo ou nos envolvendo com poucas coisas ou em menor fatia com aquelas que têm inspirações da eternidade com Deus. Mas a nossa sede por eternidade, ela existe dentro da gente. A nossa alma tem sede de eternidade e ela inspira por algo que é além daquilo que vivemos por aqui. Como aquele drama que Santo Agostinho e o próprio C.S. Lewis vivenciaram e, de certa forma, puderam escrever nas suas obras. Nós temos ansiedade pela eternidade e isso é satisfeito apenas em Deus. O nosso mundo, ele não dá conta das aspirações por eternidade da nossa alma. É como se nós tivéssemos dois calendários. Um comandado pelo relógio do tempo, o relógio do nosso tempo, e outro calendário comandado pelo relógio da nossa alma. Como diz a canção Relógio, do Jorge Camargo e do Arthur Mendes. Em certa ocasião, essa música vai falando de dois tempos, do relógio do nosso tempo e o relógio da nossa alma. E essa canção ela é finalizada assim: relógio da alma, registra o que o tempo não pode conter. E o que o tempo não pode conter? Sede de eternidade, de amor, de viver. Eu convidei o Fernando para cantar essa canção, você possa compartilhar essa letra tão bem escrita. Do tempo, das horas ao léu, minutos ao vento, segundos ao sol, anda sem dó, aplaca a dor, e é da razão implacável, Senhor. Relógio preciso, suíço inglês, que faz quem se atrasa perder sua vez. Não tem noção de compaixão, existe apenas para ser direção. Relógio da alma, de flor de mel, minutos sem conta no vão do céu, registra o que o tempo não pode conter, sede de eternidade, de amor, de viver. Relógio preciso, suíço inglês, que faz quem se atrasa perder sua vez. Não tem noção de compaixão, existe apenas para ser direção. Relógio da alma, de flor de mel, minutos sem conta no vão do céu, registra o que o tempo
não pode conter, sede de eternidade, de amor de viver. Relógio da alma de flor de mel, minutos sem conta no vão do céu, registra o que o tempo não pode conter, sede de eternidade, de amor de viver. Lidar com o tempo é um desafio para todos nós. Agostinho, certa vez, disse que o tempo não perde tempo, nós perdemos. E um grande desafio para nós, então, é entendermos aquilo que já falamos aqui, o quando do Senhor no nosso tempo, na nossa vida. E nesse aspecto, eu entendo que o nosso problema, ele é tridimensional, porque ele envolve passado, ele envolve presente, ele envolve futuro. E, diferentemente de um cachorro, de um animal, nós temos noção, nós temos consciência de tempo. E isso se torna um grande desafio para mim e para você, porque a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções são capazes de se inspirar e se movimentar nessas três expressões de tempo: passado, presente e futuro. Exemplo, quando nós não lidamos bem com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro ficam comprometidos. Quando eu percebo um cheiro de alguma comida que marcou a minha infância, no presente eu sou arrebatado para aquela sensação gostosa de quando nós vivíamos em volta do fogão da avó ou algo semelhante. Na semana passada nós trabalhamos o verso 2 e o verso 3 do Salmo 126, que é a base da nossa reflexão, e vimos que a gratidão e a alegria, são frutos de maturidade. Especialmente quando nós aprendemos a olhar com foco correto para o passado. Quando nós lidamos com o passado com foco correto. E nós aprendemos então uma lição, que olhar para o passado com gratidão é o resumo do que foi falado na semana passada. E aí a gente percebe que o passado do povo de Israel, ele é um passado duro, um passado que foi levado em conta que existe um cativeiro, um aprisionamento, e a perda de liberdade eram marcas profundas na história do povo de Israel. Por quê, amados? Porque a história de Israel gira em torno da conquista da terra. E ficar longe da terra é uma humilhação. E a terra não era simplesmente uma terra, uma ocupação, era a terra prometida por Deus. A terra fazia parte da identidade do povo de Israel. Então, ficar longe, exilado, escravizado, era uma humilhação terrível. Então, o passado de Israel era um passado duro. E a gente vê, então, que este cântico do Salmo 126, ele olha para o passado sofrido de forma tão clara, o momento em que Deus liberta os cativos e os traz de volta a Sião, que é o centro da identidade de Israel. Então é o momento do encontro e não mais do desencontro. Mostra nesse cântico um olhar do quando Deus nos visitou, Deus agiu, e aí é possível enxergar Deus nesse movimento. Quando você olha para a sua história, você consegue enxergar Deus
na sua história. Quem tem Deus, olhar que encontra o quando do Senhor, tem essa frase aí, quem tem Deus como guia da sua vida, consegue ver o Senhor trazendo os cativos de volta. Deus conduz a história pelos trilhos da eternidade. Amados, tem um ditado que diz que relembrar o passado é sofrer 2 vezes. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo, e o que nós encontramos aqui é o convite de nós voltarmos o passado, e ele nega esse ditado porque ele tem Deus como foco. É Deus que conduz, e quem tem Deus na sua vida vê a partir da vivência e das experiências que foram vividas com Ele. Então, para aquele que crê, olhar para trás com o foco correto, não é sofrer 2 vezes, é a possibilidade de louvar a Deus pelos livramentos, a possibilidade de ver Deus agindo na sua história. É o que o Salmo está nos dizendo. Então, quando nós olhamos para o passado com gratidão e louvor, somos surpreendidos pela alegria no presente. Isso que nós aprendemos na lição, no domingo passado. É claro que nós não podemos mudar o passado, por mais sombrio que ele tenha sido, mas nós não somos mais escravos dele. Nós podemos ver Deus restaurando a nossa sorte, trazendo de volta aquilo que era cativo, aquilo que nos aprisionava, e nós somos chamados para a liberdade. Você não é escravo do seu passado, você é livre, porque o Senhor que traz de volta, e você precisa entender isso. E nós andamos agora em novidade de vida, como diz o texto. Em Cristo podemos olhar o passado com agradecimento e projetar um futuro com esperança. Mas o Salmo 126, ele não fala só do passado, ele fala também do presente, que é o nosso ponto hoje. Ações que nós plantamos hoje, posturas do agora. E eu pergunto, o que você está plantando hoje? Qual é a sua postura hoje? Ainda mais diante de uma realidade tão dura como essa que estamos vivendo. E aí eu quero trazer esse segundo ponto. Olhando o presente com confiança, é o que nos diz o verso 4. Na verdade, o verso 4 é uma oração. Se a retrospectiva de olhar para o passado serviu de lembrança, o Senhor é capaz de salvar o seu povo, Ele sempre age, Ele sempre agiu, Ele sempre agirá. Este lembrete, então, vira essa oração, vira essa súplica. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Amados, isso é desejo de completude. Isso é desejo de satisfação, estar satisfeito. Isso é esperar no presente. A ideia dos rios cheios, que traz a vida de volta, que é a vida nascente no meio de algo que não poderia produzir isso, um deserto. Transforma a realidade seca em vida. E eu queria rapidamente tentar mostrar a força dessa expressão, restaura-nos, Senhor. O que quer dizer esta oração? E aí eu preciso lembrar com você que existe um processo de identidade que é característico do povo de Israel. Lembrar que o povo de Israel foi formado dentro de um processo de identidade que estava todo ancorado nas promessas, ou a partir de uma promessa que o Senhor faz diretamente. E isso foi sendo transmitido no povo de uma geração passando para outra geração. É uma promessa que foi sendo caminhada na história do povo de geração em geração.
E quais são as promessas que o povo se agarrava, gente? Tem um slide aí que diz aí, a identidade formada na promessa de Deus. É algo que fora transmitido de geração a geração. E onde começa isso? Começa lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, um único homem, e ele diz assim: farei de você, Abraão, um grande povo, e os abençoarei. Amados, aqui começa a caminhada do povo na promessa. E você vai ver que o próprio livro do Gênesis, depois que passa a geração de Abraão, passa a geração de Isaac, passa a geração de Jacó, no final da vida, José, ele vai ter a seguinte lembrança, vamos chamar na sua fala de despedida, quando ele está para morrer. Olha o que José diz em Gênesis 50, 24, ele diz assim: mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Amados, o povo de Israel tem na sua identidade uma força da promessa de Deus: vocês irão ocupar a terra. E essa promessa, então, vem forjando a identidade no transcorrer da história. E eu quero compartilhar um texto que é talvez a síntese de tudo isso. E é muito forte, que dá para a gente entender o que é essa oração: Senhor, restaura-nos. O que estava na cabeça do povo. E é Deuteronômio 30. A gente vai ler apenas 3 versos. Diz assim, o verso 3 ao 5. Olha que coisa magnífica. Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. O seu Deus os reunirá e os trará de volta. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Amados, essa é a força do restaura-nos. Por isso que quando o Senhor trouxe os cativos de volta, é um encontro, nós estamos nos reunindo novamente. Aqui há a expectativa da promessa do Senhor se cumprir na vida do povo. Você consegue perceber que restauração na mente de Israel, na mentalidade de Israel, implicava um movimento de completude, de encontro. O povo liberto, o povo agora reunido, ocupando a terra prometida. Isso é restauração. Restauração tem, então, um desejo implícito, claro, dentro da alma do povo, de viver as promessas de Deus, e isso se daria na terra prometida. E esse é a saga do povo de Israel, sempre na história. Então, amados, quando o verso 4 é a oração, a súplica: Senhor, restaura-nos como o Senhor enche os ribeiros no deserto. Não é simplesmente, Senhor, dá uma consertada aqui e ali. É algo muito profundo. E você, por saber disso, por ser lembrado disso, o que representaria para nós, ou que representa para nós, essa expressão, restaura-nos, Senhor? Eu desejo pensar pelo menos em 2 realidades. Aquela que passa pela coletividade, a comunitária, e a pessoal. A comunitária, ou seja, em que esta oração, restaura-nos, Senhor, nos atinge enquanto igreja. Nós sabemos que Israel aponta para a igreja. E aí eu arrisco a dizer que nós podemos encontrar resposta numa outra oração. Esta súplica, essa oração do verso 4, ela encontra caminhos de resposta numa outra oração, a oração que Jesus fez,
quando ele fala diretamente do favor aos seus discípulos. Jesus está terminando o seu ministério e ele ora pelos seus discípulos. Eu quero apenas pensar 3 versos de João capítulo 17, que tem toda a oração de Jesus. E eu quero entender com você que esses 3 versos desta oração são resposta, ou é uma resposta, o que seria restaura-nos, Senhor, para a igreja. E o primeiro verso é o verso 11, que diz assim, Jesus orando: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Amados, essa oração, esse ponto aqui, eu entendo que nós precisamos ser restaurados na unidade, na comunhão. Unidade é a capacitação espiritual que nos faz existir como corpo de Cristo. Unidade é a capacitação espiritual que nos faz existir como corpo de Cristo. Amados, uma característica marcante da igreja deve ser a sua unidade, a sua comunhão. A comunhão é o maior testemunho da igreja, como o próprio João vai dizer na carta dele, na primeira carta, no versículo 7 do capítulo 1. Ele vai trazer essa característica dizendo assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, precisamos entender que temos grande necessidade de sermos restaurados na comunhão. Entendo que nós precisamos ser restaurados na unidade, na comunhão. Precisamos acabar, amados, com a dispersão. E eu ouso dizer que a dispersão tem sido um grande desafio da nossa igreja. E eu estou aqui direcionando a minha fala para a nossa igreja. A dispersão tem sido um grande desafio da nossa igreja. E ainda mais nesses tempos de isolamento social. A dispersão, amados, ela é contrária, ela é inimiga da comunhão, da unidade. A dispersão, ela se alimenta da desconfiança, ela se alimenta da irresponsabilidade para o bem comum. A dispersão, ela me faz caminhar, ou ser tentado a caminhar, sem a sintonia com os demais que estão marchando. Amados, a dispersão é uma prova do quanto nós precisamos sermos restaurados na unidade, na comunhão. É isso que fala da igreja. E eu acho que nós precisamos orar: Senhor, restaura-nos na comunhão. E aqui entra outro aspecto que eu acho que é bastante relevante, que se liga a isso, que nós precisamos, que eu consigo ver na oração de Jesus, desse restaura-nos. É o verso 18, que diz assim: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você consegue imaginar Jesus orando isso? Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amados, nós precisamos sermos restaurados no engajamento, na missão. A igreja nasceu sobre uma missão bem caracterizada pelo próprio Senhor da igreja. Todo o nosso esforço, todo o nosso empenho deve ser motivado, deve ser em sintonia com a nossa razão de existência. Está aí a tela. Nós precisamos sermos restaurados no engajamento. A igreja nasce sobre esta missão. Isso é bem caracterizado para nós. Amados, e o nosso maior compromisso enquanto igreja é com o comissionamento dado pelo dono dela. Isso é confirmado, por exemplo, na grande
conhecido como a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amados, nós nascemos comissionados, nascemos no engajamento proposto pelo dono da igreja. A forma mais evidente de adoração a Deus é vivermos o comissionamento que Ele nos deu. Amados, eu quero destacar isso aqui. Viver a missão de Deus é a forma mais evidente de nós adorarmos a Deus. A igreja não foi chamada, ou a adoração de Deus, o ápice da adoração de Deus é a obediência ao comissionamento. E não é para promover eventos de música ou de louvor. Tem gente que acha que o ápice da igreja é fazer eventos de louvores coletivos, de música. Isso não é a adoração máxima da igreja. A igreja adora a Deus quando ela cumpre o propósito para qual nasceu a Deus. Nasceu de Deus. Eu quero trazer duas frases que nós até conhecemos aqui na igreja. A primeira é do Filipe Yancey. E ele diz assim: a igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar a vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades. Apesar que tudo isso acontece na igreja. Mas a igreja não existe para isso. Mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. William Temple fala: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que vive em benefício dos que não são membros. Nós existimos para os outros. E aqui tem um alerta para a nossa igreja. Mais uma vez eu quero direcionar a fala para a nossa igreja. Se nós não começarmos ou firmarmos o nosso pensamento a investir fortemente no alcance de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus, nós estaremos em rota de colisão com a vontade do Senhor, que é o dono da igreja. E se nós não despertarmos, se não formos restaurados no nosso engajamento com a nossa missão, nós vamos correr o sério risco de perdermos a relevância como agência do reino. E a história da igreja, ela é marcada por várias igrejas que fecharam as portas. Amados, precisamos ser restaurados para o crescimento, como é a proposta dessa série de conferências, série de mensagens. Precisamos ser restaurados para a expansão, porque o fator do reino de Deus sempre foi a expansão e crescimento. Esta igreja não pode se contentar em ficar na mesmice e em se desenvolver apenas em programas que giram em torno de si mesmo. Se fizermos isso, nós vamos falhar como igreja. Então, o primeiro aspecto da oração que eu vejo na oração de Jesus é sermos restaurados na unidade, na comunhão. Segundo aspecto, nós precisamos ser restaurados, orar, suplicar a Deus, sermos restaurados no engajamento da nossa missão. E o terceiro aspecto do restaura-nos que eu vejo, eu tiro do verso 20 dessa oração de Jesus. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se santificou para que nós pudéssemos fazer o mesmo movimento pela verdade. Amados, esse terceiro aspecto de restauração é a verdade. Nós precisamos sermos restaurados na verdade. E o que é verdade para a igreja? A verdade para a igreja é a sua identidade. Além da sua missão, a igreja precisa saber a quem ela pertence. Saber a quem a igreja está ligada, a quem nós estamos ligados. Saber onde nós ganhamos vida. Saber onde nós ganhamos virtude.
Amados, a santificação pela verdade é o exercício diário. E isso só pode ser alimentado pela verdade de Deus, o Evangelho. Todas as nossas pautas precisam passar pela verdade do Evangelho. O próprio Senhor Jesus, que é a verdade. O nosso discurso deve estar em sintonia com o Evangelho. A fala da igreja é o Evangelho. E nesses tempos em que há muita confusão, fake news, a polarização, a igreja precisa saber bem a verdade pela qual ela vive. A igreja precisa saber da identidade dela, forjada na verdade do Evangelho, ainda mais nesse tempo. Amados, a nossa fala, enquanto igreja, não pode ser fala de político. Nenhum político é capaz de representar a fala da igreja. A nossa igreja precisa estar ancorada nesta restauração preciosa que é a verdade. Não pode ser fala de político, não pode ser fala de sindicato, não pode ser fala de clube, não pode ser fala de ONG. Amados, a nossa fala precisa ser distinguida, separada, autenticada de todo o resto. No meio disso tudo, amados, que tem sido pautado por aí, nós precisamos distinguir o que é fala de igreja. Amados, principalmente nesse contexto atual, onde há uma escassez de justiça, de equidade. Amados, a fala da igreja precisa ser clara. No mundo órfão da proteção da justiça, nós temos muito o que fazer, nós temos muito o que falar. Amados, nós precisamos de fato sermos restaurados na verdade. A nossa oração é: Senhor, restaura-nos na verdade. A nossa fé, a verdade a qual nos ancoramos, ela é bíblica, ela é escatológica, e não político-partidária ou ideológica. A nossa fé, a verdade da qual nos ancoramos, é bíblica e escatológica, e não político-partidária ou ideológica. Não somos, amados, de esquerda, não somos de direita, não somos do centrão. Amados, nós somos do Senhor Jesus, e a Ele que nós seguimos. E se a igreja perder a autoridade profética dela nesse tempo, nós vamos perder tudo, amados. Precisamos ser restaurados, na verdade. Pois vivemos tempos difíceis, onde a verdade do Evangelho precisa sobressair. E a igreja é o porta-voz do Evangelho. É a igreja que foi conferida a isso. E eu fiquei orando enquanto eu estava escrevendo isso, que não seja na minha geração, na nossa geração, que as pedras vão precisar clamar. Em nome do Senhor Jesus. Então, esse aspecto comunitário, eu queria destacar essas três lembranças, ou essas três respostas do que seria o restauro-nos para nós hoje, vindo da própria oração de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para você, trazendo você para a reflexão. No âmbito pessoal, e você, diante de tudo isso, em que você precisa ser restaurado? Em que área da vida você precisa fazer a oração? O Senhor, me restaure. Você precisa fazer essa reflexão. Levantar-se da sua pessoalidade, na sua pessoalidade, e fazer essa reflexão. Onde eu preciso ser restaurado? E quando nós olhamos para os três aspectos da oração de Jesus, eu entendo que algumas pessoas precisam urgentemente serem restaurados na comunhão. Fazerem um caminho de volta, do encontro com a comunidade de fé.
Ninguém na caminhada cristã é chamado para andar isolado, andar disperso, andar separado. Ninguém consegue ser de muitas igrejas e não ser de igreja nenhuma. Amados, talvez você, meu amado, talvez você precise fazer esta oração: Senhor, restaura-me na comunhão da igreja. Talvez você não seja desta igreja, da nossa igreja, mas, independente disso, você precisa tomar essa decisão, você precisa se resolver nisso, resolver em ter comunhão com alguma comunidade de fé. Mas, mesmo que não seja na nossa igreja, o que você precisa, se você é cristão, é que você saia da periferia e se mova na comunhão. Na nossa igreja aqui, um bom passo para isso, para iniciar, para treinar, é o em casa. Nós temos um ministério de pequeno grupo, que é um bom caminho para você começar a interagir de novo e gostar da comunhão. Talvez você esteja entre aqueles que precisam ser restaurados no engajamento. Vivenciar o serviço cristão, redescobrir o prazer de servir a Deus, servindo aos outros, como já temos usado aqui na nossa igreja esse refrão. Ser restaurado na aplicação dos dons espirituais. Amados, é uma bênção, é algo que a alma não se contém de tanta alegria quando você exerce o seu dom, aquilo que Deus lhe deu para abençoar as pessoas. Não tem preço, não tem medidor para isso. E aí eu entendo que para você ser restaurado no engajamento, servir a Deus, servindo aos outros, você precisa baixar, abandonar a crítica, abandonar o medo de se envolver no ministério, você precisa se deixar ser liderado, porque é isso que é crescimento, baixar a resistência e caminhar junto. Somos imperfeitos, com certeza, mas juntos, cada um apoiando o outro. Amados, nós vamos recuperar a comunhão e o engajamento na missão. Então, talvez a sua oração seja: Senhor, me restaure no engajamento com a minha igreja. Talvez você se sinta até em comunhão com a igreja, mas você está apartado da execução da obra da igreja. O Senhor te deu dons, que você venha para o meio. E eu ainda entendo que talvez tenha aqueles que precisam fazer a oração de: Senhor, restaura-me numa vida pautada pela verdade. É tempo de ser restaurado na verdade e abandonar a mentira. Porque o nosso Pai é o Pai da verdade, e não o Pai da mentira. E esse é o maior desafio. Você viver a verdade de qual você diz que acredita. Tem gente que está brigando por um tipo de verdade, lutando, sendo beligerante. Não é isso, é viver a verdade. E quando a gente vive a verdade, vem o engajamento na missão, vem a comunhão, e não a intriga, a briga. Tem gente que está lutando pela verdade, matando o outro. Que você seja restaurado pela verdade. E eu entendo que também existe a restauração em outras áreas, que nós não estamos abordando aqui. Talvez você precise ser sincero diante de Deus e confessar pecados específicos para você ser restaurado, porque nenhuma restauração ela não passa por reconhecimento e confissão de pecado. E talvez tem pecado específico abrigado no seu coração, que você precisa fazer a oração: Senhor, restaura-me nesta área. Toda restauração passa por confissão e arrependimento de pecado. E aí, finalizando, queria dizer para você que o movimento de restauração nesta igreja vai acontecer. E vai acontecer porque vai passar pelos endereços pessoais. Nenhuma restauração de um povo não vai exigir que cada um
faça esse movimento de restauração. E eu queria compartilhar 1 Pedro 5,10 para deixar com você essa mensagem. Já finalizando. O Deus de toda graça, que os chamou, olha o comissionamento, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, olha o tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amados, precisamos olhar o presente com esta convicção de que Deus, Ele ouve a oração do povo, daquele que diz: Senhor, restaura-nos. E eu estou convidando a minha igreja, estou convidando você, vamos fazer essa oração. Senhor, restaura-nos hoje, para que a gente possa experimentar essa glória de viver, de sermos, sabe, confirmados na nossa missão, confirmados e aprovados pelo Senhor, ganhando forças. E assim nós estávamos bem alicerçados na verdade. E eu queria deixar essa última lâmina aí, porque eu acredito na restauração. A restauração espiritual traz de volta a disposição para, primeiro, negar-se a si mesmo e para servir a Deus, à igreja e ao próximo. Essas são as entradas executivas de uma vida restaurada. Negar a si mesmo para servir a Deus, à igreja e ao próximo. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, restaura-nos no presente, nos dê a confiança dos restaurados, e que a nossa alma possa, na sua aspiração pela eternidade, viver o tempo do Senhor no nosso tempo. Amém, amado? Que você possa fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Horas ao léu, minutos ao vento, segundos ao sol, anda sem dó, aplaca a dor, e é da razão implacável, Senhor. Relógio preciso, suíço, inglês, que faz quem se atrasa perder sua vez. Não tem noção de compaixão, existe apenas pra ser direção. Relógio da alma de flor de mel, minutos sem conta no vão do céu, registra o que o tempo não pode conter, desde a eternidade de amor, de viver. Possamos descobrir, saber viver nesse tempo impulsionado pela eternidade e parar essa correria desse tempo que nós sempre vamos perder para ele, chegar atrasado. Que Deus nos dê essa capacidade de sermos transformados, como diz o texto, de glória em glória, ou seja, vivemos a eternidade, impulsionados pela eternidade. Amém, amados? Queria deixar aí recados finais. Muito obrigado por você que nos acompanha. A próxima transmissão nossa vai ser na quarta-feira, às 19h30, pelo Facebook. Lembrando que sempre nas manhãs, às 7 horas, nós temos também pela página da nossa igreja as devocionais diárias, que você pode acompanhar, diárias.
E essas devocionais é uma oferta da igreja para abençoar o seu dia. Sempre às 7 da manhã a gente solta uma devocional nova dentro do que chama do ponto de encontro. E nos domingos sempre pelo Facebook, às 18 horas, como está acontecendo agora. É importante que você curta esse vídeo, que você dê o seu like aí para poder ajudar a expansão desse canal, tá bom? Tem um recado interessante da igreja, que se você quer receber informação da igreja, você precisa cadastrar esse número aí do WhatsApp da igreja, o WhatsApp. E nós estamos fazendo então uma lista para que você receba informações da igreja. E nós soltamos ontem, por exemplo, estaremos soltando durante o dia, informações importantíssimas da igreja. Então principalmente você que é membro, você precisa cadastrar, dar um oi para você entrar na lista da distribuição. Se você fez isso e não está recebendo o comunicado da igreja, faça um contato aí nesse número aí, puxa uma conversa para ver o que está para a gente resolver essa questão, tá bom? Lembrando que dízimo e oferta você pode fazer por transferência bancária, nesses tempos onde ainda nós não estamos reunindo aqui. É importante você que é membro dessa igreja ser fiel a essas contribuições, porque a vida não para. E nós estamos aqui geralmente nas terças à tarde, nas quintas pelas manhãs. Se você quiser deixar também aqui tanto a sua oferta como também os seus donativos, né, que nós recolhemos aqui para abençoar famílias, principalmente as famílias venezuelanas que nós temos cuidado nessa casa. Você então tem a liberdade de trazer aqui também, ou nos sinalizar que nós damos um jeito de buscá-las, tá bom? O Em Casa continua aí aberto a você que interessa em entrar num pequeno grupo que é abençoador de vidas, você possa fazer esse movimento. A igreja sinaliza que no início do mês que vem nós devemos voltar aos encontros presenciais, ainda limitados de espaço. Continua orando por isso, sonha por isso, tem uma pesquisa aí, você que é membro da igreja, para você estar respondendo. Fique ligado, isso vai nos ajudar muito nesse retorno, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam aqui e tenham uma boa semana abençoada sobre esse nome poderoso que é Jesus Cristo. Fique na paz. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga, mesmo que chorando, semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Esperança em cada coração, renova-nos, Senhor, com tua direção, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso alegres estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer.